Questão de ordem está entrando no ar mais uma vez. Aqui está conosco, nos dando a alegria de compartilhar desse bate-papo, o advogado Gabriel Tomazetti. Por que nós o convocamos, entre aspas, novamente? Primeiro, porque ele é uma referência quando se trata de defesa do consumidor. Não há outro nome na nossa região que se destaque mais nesse contexto do que o nosso amigo Tomazetti. Segundo, porque a Lei de Defesa do Consumidor está completando 34 anos agora, nesse dia 11 de setembro. E terceiro, porque os telespectadores adoram ouvir essas conversas de orientação, de explicações sobre como eles podem se defender de tanta sacanagem que fazem contra o consumidor brasileiro. Gabriel Tomazetti, grande prazer em tê-lo aqui de novo. Prazer é meu, Sérgio, e é sempre uma alegria poder dialogar sobre o direito do consumidor. Como você bem colocou, é algo que interessa a todos os telespectadores, né? Nós todos somos consumidores em tempo integral. É uma alegria esse programa de tamanha audiência e, sobretudo, ao seu lado, Sérgio, uma pessoa de uma envergadura gigantesca no meio da comunicação. E a honra e a satisfação e a alegria é minha, Sérgio. Muito obrigado. Doutor Gabriel, vamos começar com os 34 anos da Lei de Proteção ao Consumidor. A gente tem muito que festejar, só um pouquinho ou nada a festejar? Boa pergunta. A gente tem a festejar que a nossa lei ela é excelente. O Código de Defesa do Consumidor ele é muito bom, é uma lei, inclusive, Sérgio, que serviu de modelo para outros países. Entretanto, infelizmente, na realidade, a prática ela está contrastando, né? Então, a lei é bonita, mas o desrespeito é muito grande. Então, nós temos visto aqui no país, e muito especialmente aqui em Rondônia, uma prática comercial predatória, né? Então, grandes empresas que acabam prejudicando em massa, causando prejuízos aos cidadãos com algumas estratégias que são pensadas para dar mais lucro e colocar o consumidor em desvantagem. Tudo isso tem acontecido de forma repetitiva, então é preciso repensar a eficácia da lei. Inclusive foi tema da minha monografia há mais de 20 anos lá na faculdade, foi justamente as dificuldades enfrentadas para a aplicação dessas sanções previstas nessa lei, que merece aplauso, que é o Código do Consumidor, mas é preciso fazer mais. É preciso, por exemplo, Sérgio, dentro alguns exemplos, que os órgãos fiscalizadores sejam mais atuantes e, o mais importante de tudo, que as sanções, tanto administrativamente quanto judicialmente, elas pesem no bolso dessas grandes empresas. E eu não estou aqui falando do mercadinho do Zé na esquina, gente. O empresário tem que saber disso. Você que é empresário está nos ouvindo, nós estamos falando dos grandes litigantes, aqueles que sabem, fazem contas, que compensa atropelar o consumidor do que pagar as poucas e baixas penalidades que ele sofre, seja no PROCON ou na Justiça, Sérgio. Eu quero entrar depois na questão das companhias aéreas, que é o grande assunto do momento, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho, Tomazetti, sobre essas, por exemplo, compras pela internet, que também é um assunto do momento. Tem muitos golpes, muita gente perdendo dinheiro. Tem alguma defesa contra isso, meu amigo advogado? Sérgio, com certeza existem meios, né, do consumidor que foi lesado buscar essa reparação, especialmente em publicidades que enganam por omissão, né? Às vezes fala assim, mas a minha publicidade ele não estava mentindo, mas ela induziu em erro, fez você acreditar em um caminho, te levar para um caminho que não era bem aquilo. Então é possível você pedir a rescisão daquilo que foi comprado, né, e ter a reparação dos seus danos, até a perda do seu tempo, porque o tempo é um bem jurídico, né? O tempo é parte da nossa vida. Então é possível sim buscar os direitos. Agora é muito importante nesse período de golpes, Sérgio, que as pessoas fiquem muito atentas, porque às vezes recebe um link falso, recebe uma mensagem, uma ligação em nome de uma empresa e não é a empresa. Então isso tem acontecido muito, fazendo passar como se fosse o banco, enfim.
Então é importante o consumidor ficar atento, porque se a falha dele, né, se ele foi muito desatento ali, de repente ele não pode ter uma dificuldade para conseguir a sua reparação, né? Até porque algumas empresas também estão sendo vítimas, né, desses fraudadores que estão usando o nome delas. Então é preciso muito cuidado e atenção e ficar muito atento quando recebe alguma coisa. Tomazete, aqui no comércio de Porto Velho, nós não temos assim grandes empresas, temos empresas razoáveis, uma ou outra, e você está falando mais das grandes empresas, mas essas empresas que muitas vezes nem por má fé, mas que não cumprem tudo que o consumidor precisa receber no seu atendimento, quais são as medidas que o consumidor pode tomar? Olha, é interessante, eu iniciei falando das grandes porque é um assunto que está preocupando muito os consumidores e também a advocacia, né? A advocacia está sendo acusada aí por essas grandes empresas como se nós quiséssemos aproveitar das empresas, e é justamente o contrário. E nós, advogados, nós somos operadores do direito, nós estamos falando em seu nome cidadão, né? Então por isso que eu acabei falando mais dos grandes. Mas é interessante a pergunta, porque todas as empresas, elas precisam ter transparência e ter muita clareza, muito especialmente no momento pré-contratual, que é a publicidade. A forma que essa publicidade chega até as pessoas, Sérgio, ela tem que ser de uma maneira que a pessoa entenda perfeitamente, saiba, por exemplo, numa compra a prazo, o valor total na compra a prazo, o número de parcelas, os juros aplicados. Então o consumidor ele tem que lembrar dos princípios do código, muito especialmente o da boa-fé. Porque às vezes o cara, eu acho que eu fui enganado, mas isso não está muito claro no código. Não, mas tem princípios. O dever de boa-fé, de transparência, de cuidado e proteção ao consumidor. Porque, por exemplo, às vezes acontece uma falha, como aconteceu agora nesse momento, o avião não pousou. E aí, a culpa é da fumaça. Ok. E depois, o que a empresa fez com esses consumidores? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Ela prestou assistência e isso vale para todas. Isso. Porque é importante o consumidor saber. Às vezes tem uma falha, pode até não ser culpa da empresa, mas a empresa tem que prestar assistência, informação, amparar com muito zelo esses consumidores, Sérgio. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora da tragédia que nós estamos vivendo aqui. Aliás, uma tragédia dupla. No mês de agosto nós tivemos, só em Rondônia, 4.500 focos de incêndio e na Amazônia toda 28 mil focos de incêndio. Nunca houve tanta queimada na nossa região como agora. Aliás, o Brasil todo está vivendo esse drama. E aí, Tomazete, agora eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão. Os aviões estão tentando chegar em Rondônia. Saem de Brasília, saem de São Paulo, principalmente de Brasília, vêm até aqui e não conseguem aterrissar. São 3 voos por madrugada, tipo 450 passageiros dentro dos aviões, voltando para Brasília, e mais 450 em solo esperando, porque não vão decolar. Essa gente tem algum direito? Eu gostaria que tu te aprofundasse um pouquinho nisso, embora, como você já destacou, seja um problema da natureza. Isso é interessante, justamente nesse sentido. Em relação à falha na prestação do serviço, qual seja o serviço? A pessoa comprou a passagem, ela gostaria de ter saído daqui. Ou ela estava vindo, gostaria de ter chegado. Essa falha de não chegar e não sair não foi por culpa da empresa, desde que comprovado. Porque a gente também tem ciências de que algumas companhias estariam utilizando a fumaça em ocasiões que não era exatamente a questão da fumaça. Então, comprovando que era a questão da fumaça, Sérgio, em relação a essa falha, a empresa não tem responsabilidade pelos danos causados. Porém, ela precisa estar preparada para recepcionar essas pessoas com dignidade. Ela precisa ter um número adequado de colaboradores, já sabendo que cancelou em um dia e que pode cancelar no outro. Então, chama mais gente para acolher essas pessoas, dialogar, prestar informações, direcionar para um hotel, né, pagar ali o táxi dessas pessoas que não são daqui, as que são daqui, dialogar para que as pessoas esperem em casa, mas tem que ter todo esse cuidado. E, na maioria das vezes, não acontece. E por que não acontece? Porque
vai ter prejuízo para as empresas. Não, gente, isso não é verdade. Nós estudamos, já são 14 meses desse problema aqui de retirada de voos. Nós estudamos profundamente as narrativas das empresas e elas não condizem com a realidade. A exemplo, uma delas teve um incremento de 155% de receita, 19 bilhões, e aí dizer que não pode ter 2, 3 funcionários a mais? Não, é porque elas querem ter o máximo de lucro e o mínimo de respeito ao cidadão. Então, o que eu gosto de dizer, Sérgio, você que está nos ouvindo, o consumidor que não reclama o seu direito, ele contribui para que cada vez mais a gente seja desrespeitado. Então é importante a gente continuar buscando os direitos e o respeito. E é claro, Sérgio, ter compreensão. Falhou o voo, ok, num primeiro momento ali, muita gente, ok, agora repetidamente, passou 3, 4 dias, ainda não tem assistência no aeroporto, o que está acontecendo? Procon, vamos lá, Ministério Público, vamos lá. Então tem que exigir respeito. Bom, eu quero pegar uma situação concreta. Eu estou saindo de Brasília, estou dizendo eu, não sou eu, são mais ou menos uns 50 porto-velhenses e rondonenses que estão presos em Brasília desde quinta-feira da semana passada. Da semana passada eu falo na última semana de agosto, já que esse programa vai ser ao ar em outras datas. Então, na última semana de agosto, nós tivemos pelo menos 50 pessoas que vieram para cá, o avião não conseguiu descer, voltaram para Brasília. Que direitos têm essas pessoas ao voltarem para Brasília? Tem direito à assistência em hotel, transporte... Hotel pago pela empresa. Hotel pago pela empresa, transporte e alimentação. É o dever de cuidado e proteção ao consumidor, que é dever anexo ao princípio da boa-fé, que está sacramentado no Código de Defesa do Consumidor, artigo 4º, tem vários princípios importantíssimos ali, Sérgio. Muito bem. Agora vamos entrar em outra seara, que o senhor tem batalhado demais contra todos esses abusos das aéreas, num pacotaço contra a Rondônia. As empresas alegam que há um exagero de ações judiciais. De outro lado, a gente sabe que muitas vezes as empresas usam esse argumento porque desviam seus aviões para outras rotas mais lucrativas e nos deixam na mão. O que fazer numa situação dessa, doutor Gabriel Tomazetti? Sérgio, a pergunta é muito importante e aí tu trouxe um ponto que poucas pessoas têm levado isso, né, a você, cidadão que está nos ouvindo. As empresas utilizam Rondônia como um consumidor, um brasileiro de segunda categoria. Eles poupam outros estados. Falhou um voo lá, São Paulo, Curitiba, um exemplo. Vamos pegar esse avião que ia levar o pessoal de Rondônia. É isso que tem acontecido. Quem está dizendo isso não sou eu. Isso está em números oficiais trazidos dentro de reunião do Ministério Público pela ANAC. Temos 8 vezes mais cancelamentos. Então, Sérgio, trazendo o exemplo lá desse pessoal que está querendo vir de Brasília para cá, será que se fosse em outra região, já não teriam levado essas pessoas para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Curitiba? Será que porque é de Rondônia eles não pegam um avião extra? Porque eles têm voos extra em todo e qualquer momento. É só pesquisar na internet. Voos extra para o Rock in Rio, voos extra para o Parintins. E para Rondônia, nem em situações calamitosas, eles não estão nem eles estão tirando voos. Então Rondônia vem sofrendo com essa retirada de voos ilegal, injusta, discriminatória, com narrativas falsas que se equiparam, Sérgio, a fake news. São levar informações inverídicas, levando uma sociedade toda a cair ali num problema tão sério como esse isolamento aéreo, colocando em xeque a credibilidade até mesmo do Poder Judiciário. Não sou o que estou dizendo, foi a Azul que disse, olha, a gente vinha conversando, agora estamos conseguindo mudar o entendimento do Judiciário. Então, o que a Azul fez é muito sério. Como dito pelo IDEC no Congresso Nacional, o IDEC é o maior instituto, Sérgio, de defesa do consumidor do país. Ele disse, é uma história escandalosa que está acontecendo em Rondônia. Então é preciso maior transparência com a população, pelas instituições que existem, são previstas na Constituição Federal para nos defender, instituições sejam elas pagas por nós, sejam instituições que representem determinada categoria e que têm legitimidade para falar em nome da sociedade, é preciso resposta à altura. Na semana passada, Sérgio, só para complementar,
Eu estive em Cuiabá, né, e aí como o programa agora no final de agosto, para tratar em um simpósio sobre práticas comerciais predatórias. E o caso de Rondônia foi o mais discutido, porque as pessoas nem acreditam no que nós estamos passando. Bom, eu queria fazer um pouquinho o papel de advogado do diabo e perguntar ao senhor se, por exemplo, a Azul foi condenada num só dia pela Justiça de Rondônia em 50 processos. Não é um exagero isso, doutor? É muito pouco. É pouco. A pergunta é excelente, eu adoro essas perguntas. Sabe por quê, Sérgio? Me oportuniza a trazer a verdade. O que eu vou dizer? A Azul foi condenada em 50 processos em um dia. Gente, olha como esses marqueteiros são bons. As mesmas mentes brilhantes que trouxeram essa notícia à tona, elas falaram assim, Sérgio, a Azul aumentou 1000% em Ji-Paraná. O que eles fizeram em Ji-Paraná, gente? Eles pegaram um avião de 18 vagas e subiram para cento e tantas, e aí deu 1000%. Olha que maluquice. E é um voo semanal para uma cidade que tem uma demanda gigantesca. Então, quando eles pegam essas informações, coloquem uma lupa nisso. 50 processos em um só dia, sendo que nós temos 8 vezes mais cancelamentos do que o Brasil e atraso acima de 4 horas, uma infinidade além do país, certamente é pouco, tanto que ela paga dando risada e dizendo, compensa lesar o consumidor em Rondônia. Eu tenho certeza absoluta disso. Bom, ainda duas questões. Primeira, aquele abuso dos advogados das empresas aéreas oferecendo R$1 para acordo com advogados de clientes lesados. Qual é a sua análise? Meu amigo, 1 centavo, na verdade. Ah, é 1 centavo. 1 centavo. Sérgio, é interessantíssimo lembrar disso, e você que está nos ouvindo, porque isso é um verdadeiro absurdo, é um desrespeito não só ao consumidor, é um desrespeito ao sistema judiciário. Porque isso foi levado, essas propostas, não foi uma, elas foram levadas em processos judiciais em andamento, gente. Isso é muito sério. É brincar com o estado de Rondônia, é brincar com o consumidor, é brincar com a advocacia. E a advocacia, Sérgio, principalmente o jovem advogado que está iniciando a profissão, que precisa ali pegar umas causas consumeristas, porque tem uma pessoa na família ali, a advocacia está sendo muito massacrada, prejudicada, está sangrando. O jovem advogado que depende disso está sangrando, porque ele está ali tendo mudança de entendimento, está sendo acusado de advogado de porta de aeroporto. Isso é horrível, gente. Rondônia realmente está sofrendo demais e a gente precisa de respeito, Sérgio. A ANAC é uma agência reguladora. Ela tem regulado alguma coisa nessa questão aérea? A ANAC, em 2019... eu estava no Congresso Nacional, na Comissão de Integração da Região Amazônica, e bancadas federais Acre e Rondônia reunidas para tratar de mais voos e para a nossa região. E ali eu disse exatamente que a ANAC está capturada. O que significa capturada, você que está nos ouvindo? As decisões dela são influenciadas pelo poder econômico e pelo poder político. Isso é muito sério, mas aqui no Brasil, infelizmente, parece que isso não tem dado nada, né? E nós repetimos essa fala agora em junho, em uma audiência no Congresso Nacional que trata da abertura do mercado aéreo para empresas de fora, um projeto de lei interessantíssimo da deputada federal Cristiane Lopes, que busca uma solução definitiva para isso. Então a ANAC é uma agência que não regula e nós temos medidas prontas e concretas para para buscar a responsabilidade pessoal desses diretores que estão agindo em nome das companhias aéreas, Sérgio. Para encerrar, doutor Tomazetti, fala um pouquinho sobre essa possibilidade de empresas internacionais voarem para cá. Em que estágio está esse assunto e qual é a solução para ele? Nós vemos essa solução como a principal. Porque se a gente discutir e ficar com o pires na mão, né, com as empresas atuais, a gente já viu que não dá certo. Então, abrir o mercado para empresas de fora vai gerar mais concorrência, com isso mais voos, em horários que não seja só de madrugada e também preços justos. Então, nós vemos isso como uma medida, como uma luz no fim do túnel. É muito difícil,
esse projeto de lei, mas ele está num momento muito importante. Nós criamos uma comissão, Sérgio, eu estou como coordenador dessa comissão, chamada Céus Abertos na Amazônia, e os trabalhos dela giram em torno da aprovação desse projeto, que recentemente teve um parecer favorável do relator e pode ser votado ainda nesse mês de setembro, Sérgio. Nós estamos com uma expectativa interessante, embora seja difícil porque o lobby das companhias ele é muito forte. Nós temos só um inimigo na televisão, ele se chama tempo. Eu gostaria de ficar conversando com o doutor Gabriel até às 4 da tarde. Infelizmente não podemos. Doutor Gabriel, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, mais uma entrevista brilhante e esperamos que o senhor volte outras vezes para nos orientar e nos ajudar como consumidores rondonenses. Eu que agradeço e a satisfação é minha, como eu disse no início, e é sempre muito bom poder dialogar com você, consumidor, telespectador, e gosto sempre de repetir e deixar esse recado. Procure fazer valer o seu direito e também buscar respostas das autoridades e dos órgãos que existem para proteger o consumidor, você como cidadão e contribuinte. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Tomazetti. O programa Questão de Ordem volta a qualquer momento. Grande abraço a todos.